E aí eu convido vocês a discutir um pouquinho sobre essas coisas. Vocês querem falar sobre... Vocês têm alguma dúvida, na verdade, em relação ao estado de natureza, contratualismo, que eu discuti com vocês, eu passei os textos? Vocês querem tirar alguma dúvida sobre os filósofos contratualistas? É o Locke, o Montesquieu, o Rousseau, o Hobbes. Tá tranquilo? Tá. Então, eu queria fazer atividadezinha. E aí, eu passei os contratualistas para vocês lerem, para se basear neles, né? Mas aqui eu queria que a gente escrevesse, sim, leis, valores, palavras, ideias que na concepção de vocês deveriam reger o Estado, ou deveriam fazer parte da vida de todas as pessoas, ou deveria ser uma lei para a vida de todas as pessoas. Nesse sentido. O que vocês acham? Eu fui pegar água e não deu tempo de beber. Hein, queridos? Abram o microfone. Vocês têm que falar comigo. Difícil, professor. O pessoal tá cansado. Segunda-feira, calorzão. Ah, sim. Nossa, aqui tá muito quente, meu Deus. Tá um inferninho. A Isabela perguntou, você pode dar um exemplo, professor? Posso. Um exemplo de várias coisas, né? Uma palavra que eu acho que seria legal a gente colocar na atividade. Solidariedade. Uma lei que eu acho legal. Todos devem ter acesso à educação. Coisa nesse sentido que eu quis dizer. Por que eu proponho isso, né? Porque esses carinhas aqui que eu passei para vocês são os contratualistas. Falando nisso, eu não estou achando o meu slide. Os carinhas que eu passei para vocês lerem os textinhos no Classroom, que são o Hobbes, o Montesquieu, o Locke e o Rousseau, eles se chamam contratualistas justamente porque eles inventaram o termo contrato social, no sentido de que somos todos indivíduos e que a gente tem um estado de natureza, a gente tem uma essência, a gente tem um momento antes da nossa cultura, um momento anterior à política. A gente tem uma natureza do ser humano. E esse estado de natureza é completamente livre. Você faz o que bem entende, você pode fazer tudo, literalmente. E aí você abdica desse estado de natureza para se inserir na política, para se inserir numa sociedade, na família. Como, por exemplo, você tem sua família e você respeita o seu pai, respeita a sua mãe, respeita seus irmãos, ou pelo menos deveria, né? Mas por que você respeita essas pessoas? Ah, porque eu amo elas. Sim, mas porque você também depende delas. Porque você também mora no teto com elas. Seu pai paga a tua comida, a tua escola. E você não pode simplesmente pegar as coisas e sair andando sem ter nenhuma consequência. Ou, por exemplo, você não pode simplesmente
decidir brigar com a sua mãe, ou agredir seu pai, ou matar o seu irmão, literalmente. Porque isso seria ter a liberdade absoluta, né? Fazer o que você bem entende, inclusive matar outras pessoas se você quiser. Mas você não pode fazer isso. Então, essa liberdade que é absoluta no estado de natureza, essa liberdade que não tem limites, você deixa de ter ela, você abdica dela, você suprime ela, você diminui ela para você conviver com outras pessoas. Tanto Maquiavel quanto Hobbes, eles partem desse princípio de autoconservação, de que você vive em sociedade, você vive sob a política, sob a família, sob a religião, porque a gente precisa se autoconservar, porque a gente precisa das outras pessoas e precisa conviver com as outras pessoas, aceitando elas ou não, para sobreviver. E aí, esses carinhas, esses filósofos, eles falam desse estado de natureza e eles falam do contrato social. O contrato social seria esse momento da abstração, da história deles, em que você abdica da liberdade para passar a estar dentro da política. E aí eu disse na semana passada para vocês que essa passagem nunca existiu propriamente, né? Não existe uma passagem direta de, sei lá, as pessoas morando no meio da mata, em cima da árvore, e aí do nada elas descem dali e decidem entrar numa cidade e formar uma constituição. Não existe essa passagem, né? É algo que é milenar, secular, e não existe um ponto exatamente que deixe de ser isso e passe a ser aquilo. Mas esses filósofos, eles tentam contar essa historinha, Professor, trazer isso. Oi, diga. tá cortando a sua fala? Tá cortando? Sim, tá distorcida. Continua cortando? Tá cortando ainda? Bom, eu achei que fosse ventilador, eu coloquei pra lá. Eu acho que é a minha então, professor. Eu vou entrar e sair de novo. Bom, se eu continuar falando aqui, eu não paro de falar, né? Mas, nesse sentido que eu digo, Isabela, esses contratualistas, esses filósofos, eles pensaram no que é o homem, no que é a essência do homem, no como ele se comporta e como deve ser o Estado, como deve ser a organização social, como deve se organizar a sociedade de acordo com essa natureza do homem, de acordo com essa essência do homem, né? E aí, por isso, as três perguntas principais. O que você entende por estado de natureza, ou seja, o que é a natureza do homem, quais as funções do Estado para você, e nesse sentido, não precisa ter fundamento teórico, não precisa, estou me baseando aqui no Hobbes para falar isso. Você pode falar a sua opinião, o que você pensa, entende? Aqui eu não quero que vocês desenvolvam teoria a partir disso. Eu quero que vocês desenvolvam o que vocês acham a partir disso, para que a partir disso a gente discuta. Vocês querem fazer essa atividade ou vocês acham que é difícil? Eu só queria escrever princípios, leis. Eu achei mó legal. Quando eu fiz ano passado, é que a gente estava na sala de aula, então era um pouco mais fácil. Aí eu dividi em grupos, né? E aí cada grupo tinha que fazer uma lei, tinha que escrever uma lei da cidade. E aí, tipo, tinha grupo que escrevia assim, eu acho que 10% da economia tinha que ir para a educação. Aí o outro escrevia, tipo, eu acho que a gente devia
priorizar a educação para todas as pessoas de forma pública e gratuita. Aí outro grupo falava sobre saúde. Outro grupo falou que todos os alunos de cursinho popular tinham que ter passagem de ônibus de graça para ir e para voltar para casa. Coisas nesse sentido, assim. Não precisa necessariamente ser leis gerais, podem ser leis específicas. O que vocês acham? É que aqui está em menos gente, então é difícil dividir em grupos. Quando eu dei essa mesma atividade no Cuca, e aí era mais tranquilo. Gente, vocês estão bem? Mas vocês não querem fazer atividade. Se vocês não quiserem, tem uma aulinha aqui de filosofia preparada. Onde que tá? Vocês estão bem, queridos? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Eu tô subindo uma aulinha aqui para fazer outra discussão, já que vocês não querem fazer atividade. Ai, o que está acontecendo? Professor, para falar sobre novas regras, leis que a gente acha que deveria existir? Atividade de proposição era criar leis, né? A partir de vocês, a partir do que vocês leram. Mas não necessariamente tem que ter a fundamentação teórica, é isso que eu estou dizendo. Pode ser a opinião de vocês. Eu acho que deveria ter mais regras na internet, porque hoje em dia a gente vive mais em rede social. Todo mundo usa a internet para alguma coisa, para trabalhar, para ver vídeos, para estudar. Então, deveria existir uma regra, porque hoje em dia tem muito discurso de ódio. Deveria ter uma lei mais segura, como, por exemplo, ter um acesso à segurança, uma pessoa que já clicasse em um botão e já bloqueasse, algo assim. Porque existe muito discurso de ódio, e mesmo quando você denuncia, às vezes leva tempo, tem que ter um tanto de pessoas denunciando. Então é para isso. Eu acho excelente, inclusive dá uma discussão ótima nesse sentido, porque vocês já repararam que quando vocês discutem sobre alguma coisa no WhatsApp ou pesquisam algum produto,
esse produto aparece a propaganda? Vocês já viram isso, com certeza. Vocês, sei lá, pesquisam sobre um tênis no Google, ou pesquisam sobre uma roupa no Google. E aí no Facebook, você está lá na linha do tempo, aparece a propaganda do produto que você estava pesquisando, ou de algo parecido. Vocês já viram isso? Sim, até em conversa, parece que você não tem nenhuma privacidade. Exatamente. E por que que é possível acontecer isso? Porque quando você baixa o WhatsApp, ou você baixa o Facebook, ou você faz uma conta no seu e-mail, faz uma conta no Facebook, você tem que clicar lá, eu aceito os termos, eu li e aceito os termos de uso da rede social, ou os termos de concordância, você coloca o checkzinho ali nos termos, só que ninguém lê aquilo lá, certo? Ninguém nunca leu aquilo lá, eu acho. E todo mundo dá o checkzinho. E aí, quando você dá o checkzinho, você concorda que o Facebook pode ter acesso a essas perguntas, pode ter acesso às suas conversas, às suas pesquisas. E não existe nenhuma lei que proíba o Facebook de colocar as coisas nesses termos. Então, se o Facebook colocar que você tem que vender sua alma no termo para usar o Facebook, o pessoal vai dar checkzinho, e aí você vai vender sua alma para o Facebook, e aí o Facebook vai ganhar a sua alma, sem você nem saber que você vendeu a sua alma. Então, eu acho extremamente importante uma lei nesse sentido. E hoje em dia, né, a internet, a rede social, ela é basicamente um mundo à parte, né? Ela é uma realidade e aí a realidade concreta é outra. E muitas pessoas estão, inclusive, vivendo nessas duas realidades, né? A maior parte das pessoas vivem nessas duas realidades. Umas passam maior tempo que as outras nas realidades, né? Mas as duas vivem. E como você passa parte do seu tempo e da sua vida na parte digital, no mundo digital, nesse sentido, a gente precisa ter uma regulamentação e uma problematização do que acontece dentro do mundo digital em si. Né? Existem muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas. Vocês sabem o que é Deep Web? É um site que só tem coisas absurdas, né? Vende órgãos, ensina como matar, não é? Então, a Deep Web, na verdade, é tudo que não está no Google. Por exemplo, não necessariamente essas coisas ruins. Existem, por exemplo, empresas que elas fazem servidores à parte ou fazem, tipo, plataformas independentes do Google, independentes da Microsoft, para a empresa delas. Para criptografar da forma como elas quiserem ou para ter as regras que elas quiserem. Por exemplo, o FBI, a Polícia Federal Brasileira, muitos estados e governos têm sites na Deep Web, porque você não precisa, o porquê? O Google, ele é uma empresa norte-americana, entende? Então, se você vai colocar o seu site do FBI ou o site da Polícia Federal no Google, os documentos, todas as coisas, os arquivos, o Google vai ter acesso, entende? E aí, obviamente, os Estados Unidos vai ter acesso, ou as pessoas que trabalham na Google. Então, tem coisas que os governos usam a Deep Web para isso. Mas como é um negócio que é muito confuso, que é muito grande, que ninguém tem muita noção de como existem vários sites lá dentro, por exemplo, que vendem drogas, ou que prostituem crianças, ou que vendem órgãos, como você disse, ou você pode encomendar um assassinato. Então é um negócio meio bizarro e completamente complexo. E como é justamente essa Deep Web, que é uma rede, você não tem como identificar o IP, você não tem como rastrear de onde está vindo aquele site, ou a origem daquele site, você não tem uma fiscalização em relação a isso, 1 milhão de coisas acontecem de forma esdrúxula e você nem fica sabendo, sabe? E não tem nem o que fazer.
se não tiver uma mobilização a nível estadual, nacional, e sim por leis em relação a isso, né? Até uma discussão mundial em relação a isso, uma discussão global. Hum, Gostei muito da contribuição. Sim, exatamente, Gabriela. Você tem que colocar autorização no site, porque se você não coloca autorização e vende sua alma, porque você não sabe o que está escrito ali, né? Você não consegue usar. É só, então é só não usar rede social, se você não quiser colocar o checkzinho. Tá, mas aí, para eu trabalhar, o meu trabalho é. Não, então, sim, com certeza, não dá para usar. Você tem que aceitar os termos. Eu trabalho para uma empresa de Bauru e eu moro em Araraquara. A forma que eu tenho de me comunicar com o meu chefe é pelo WhatsApp. Eu não tenho como me comunicar de outra forma com ele. O WhatsApp é o e-mail. E os dois eu tenho que aceitar os termos de uso. Aí eu não vou trabalhar porque eu não posso usar rede social. Eu tenho que aceitar esses termos de qualquer forma. Eu sei que a gente tem que aceitar esses termos. O problema é, não existe nenhuma lei que limite o que eles podem colocar nesses termos. Entende? Então, se eles quiserem ter acesso, privarem a tua liberdade, violarem o direito de liberdade das pessoas e de privacidade das pessoas, e terem acesso à sua informação, descobrir o que você falou com o teu namorado, ou tipo, eles estão vendo tudo, literalmente. Eles podem ter acesso, inclusive, à tua câmera. Então, tipo, exato. E sabem o que você está pesquisando na internet, o que você vai comprar naquela semana. Ó, eu tenho uma aulinha aqui que eu discuto um pouquinho essa questão. Vou abrir aqui. A sociedade globalizada e interconectada. Esse aqui é um conceito muito legal, mas o que eu queria tratar com vocês é desse conceito aqui de sociedade narcísica. Vocês podem ver a imagem, eu queria justamente interpretar a imagem com vocês. A imagem é de vários celulares, grandes no caso, em comparação às pessoas que estão nele, e aí você tem uma pessoinha que é menor do que o celular, que ela está aí numa imagem, numa figura que parece ser uma ilha. Em volta, a tela do celular seria o mar, né? Seria um rio. E a pessoa está ilhada. Ela está ilhada, ela é. Então, há muitos pontos a se pegar nessa imagem, né? A pessoa está ilhada, ela é menor do que o celular é maior do que ela está mexendo no celular, mesmo estando dentro do celular, e ela está do lado ou em volta de inúmeras outras pessoas, e mesmo assim, só ela está na ilha sozinha. Então, dá uma questão de Enem essa imagem, hein? Essa imagem dá uma questãozinha de Enem. A sociedade narcísica é a sociedade que é egocêntrica, egoísta, hiperindividualista. E aí, nesse sentido, tem alguns sociólogos que dizem que as redes sociais, elas só reforçam esse narcisismo e esse hiperindividualismo. Por quê? Você posta uma foto, e aí você quer que a sua foto tenha curtidas.
você quer que a sua foto tenha comentários, você quer que alguém interaja com aquilo. Se você posta 1 milhão de coisas e ninguém nunca curte, ou você não tem nenhum amigo na rede social, se você não tem um reconhecimento naquela rede, uma interação naquela rede, não tem por que você entrar na rede. Você não vai ficar na rede social sem ter nenhum amigo, postando sozinho para ninguém. A não ser que isso seja um drive. Aí você vai postar as coisas que você quer guardar no drive. Mas aí é um drive, não é uma rede social. Então, alguns sociólogos, né, dizem que a rede social, ela acentua o narcisismo das pessoas. Que você posta a foto e fica ansioso, esperando, com a expectativa daquela foto ter curtidas, comentários, compartilhamentos e outras coisas. E aí essa ansiedade de esperar essa resposta, esperar essa interação, faz com que você queira melhorar seus posts para receber mais interações, ou você queira postar mais para receber mais interações. E isso vai criando uma pessoa que é carente de atenção, que ela precisa ter essas interações constantes, que ela precisa ter pessoas curtindo a foto dela para que ela seja feliz ou para que a ansiedade dela seja menor, porque ela fica ansiosa esperando receber aquelas curtidas, ou ela espera que a foto tenha várias curtidas, né? Nesse sentido. Esse aqui é o Édipo, esse é o Narciso. Aqui eu explico o mito de Édipo e o mito de Narciso nessa aula, né? Essa aqui é uma socióloga, psicóloga norte-americana chamada Jean Twenge. E ela tem uma pesquisa que é sensacional, que há 20 anos ela estuda os adolescentes dos Estados Unidos. Então, a pesquisa dela, que tem 20 anos, já entrevistou mais de 3 milhões de adolescentes. É muita gente para você entrevistar. Muita gente, muita gente. Não tem nem como você entrevistar 3 milhões de pessoas. Mas ela está há 20 anos trabalhando com isso, então ela já entrevistou muita gente. E aí ela estuda os efeitos da rede social, os efeitos do celular, os efeitos de diversas coisas na vida dos jovens de hoje. E ela não é completamente negativa em relação a isso, não é completamente positiva em relação a isso. Ela diz que existem problemas, mas que existem também virtudes dos jovens terem a rede social, o celular e terem acesso a tanta informação. Tudo bem? E aí, nesse sentido, que eu coloquei a frase, que é: os jovens de hoje têm mais liberdade e independência, mas estão ansiosos e solitários. Liberdade e independência em que sentido? Liberdade e independência de se autoafirmar, de contestar algumas coisas, de criticar algumas coisas e de se informar. A independência de se informar. Se informar tanto autonomamente, no sentido de não vou ser influenciado pelo pensamento do meu pai, quanto de se informar de forma sozinha mesmo, pegando o celular e dando um Google. Se você for parar para pensar, há 100, 200 anos atrás, ou você tinha enciclopédias em casa, ou você tinha dicionários em casa, ou você tinha que sair da sua casa para pesquisar numa biblioteca ou em algum lugar em que tivesse algum livro nesse sentido. Hoje em dia, pode ser 4 horas da manhã, a luz não precisa nem estar ligada, e você pode ler um livro com a luz desligada no celular às 4 da manhã. Há 200 anos atrás, se você fosse um cientista ou pesquisador, o único momento que você poderia ler era das 6 da manhã às 6 da tarde, porque depois das 6 da tarde, que escureceu e que não tem mais sol para ler, não tem mais luz para ler, você só vai ler a base de lampião e vela. E ler a base de velas faz com que você tenha óculos e fique cego muito rápido, que a vela não ilumina tanto quanto o sol. Então, ela diz que a tecnologia hoje possibilita, por exemplo, que um mero adolescente, não precisa nem ser um pesquisador,
esteja na cama dele às 4 da manhã lendo um livro. Mas, ao mesmo tempo, se o adolescente não usufrui dessa tecnologia, desse acesso à informação, e fica somente em rede social, em vários tipos de coisas nesse sentido, eles vão se tornar um pouco mais ansiosos, e eles se tornam solitários em que sentido? É porque, assim, existe uma vertente da psicologia social que diz que a gente aprende a conviver convivendo. Ou seja, a gente aprende a conversar com as pessoas, a lidar com as pessoas, a saber o que falar, a saber como agir, de acordo com a experiência, de acordo com o hábito, de acordo com as vivências que você tem. E o Bauman, que é um jovenzinho que está nessa aula também, é o Bauman. Esse cara é o Bauman. Ele vai dizer que qual que é a diferença da relação, do namoro, da amizade na rede social e a relação namoro, amizade na presença, no físico. A gente sabe que é diferente, a gente sabe que existe uma diferença, mas ele vai analisar de forma minuciosa esse aspecto, e eu acho interessante. Tem uma carta do livro dele, o livro dele chama 44 Cartas, e é literalmente 44 cartas. Ele escreve 44 cartas, que são passagens rápidas sobre o pensamento dele. E aí tem uma carta de um dos livros dele, que ele fala sobre o Twitter. Ele fala sobre o Twitter, e tem uma que ele fala sobre o terminar por mensagem. Quando ele fala sobre o Twitter, ele diz que, para começar, o tweet, ou Twitter, né? Da onde vem a palavra Twitter? Do tweet. O que é o tweet? O tweet significa o pio dos pássaros. Tweet, em inglês, seria o pio. E, no caso, o piar do passarinho azul do Twitter. Outra coisa legal, aí eu não lembro exatamente a raça do pássaro, mas esse pássaro azul é um pássaro azul dos Estados Unidos que se comunica de qual forma? Existe um pássaro aqui nessa árvore, um pássaro nessa outra árvore, esse pia para esse, e aí esse sabe que um está nessa árvore e o outro está nessa. Mas a única função desse pio do pássaro, do tweet do pássaro, para a biologia, é se localizar, é dizer eu estou aqui, é dizer eu não estou perdido. Então o Bauman faz uma bela metáfora de que o tweet do Twitter nada mais é do que dizer eu ainda existo, eu estou aqui. Porque as pessoas hoje, elas são cada vez mais complexas e tendem a não querer estabelecer diálogos, ou tendem a se isolar mais, ou a ficar mais sozinhos. O Bauman fala também sobre terminar por mensagem. Ele vai dizer que, por que é mais fácil terminar por mensagem do que terminar presencialmente? Aí ele vai dizer literalmente, porque se você terminar por mensagem, a pessoa não tem o risco de te dar um tapa na cara. A pessoa não tem o risco de pular no seu pescoço. A pessoa não tem o risco de começar a chorar desesperadamente na sua frente e você ficar sem saber o que fazer. A pessoa não tem o risco de começar a gritar com você em público. Se você termina por mensagem, é mais fácil porque você não tem que lidar com a reação imediata daquela pessoa. Se você termina por mensagem, a pessoa pode estar chorando, mas você simplesmente ignora a mensagem, tira o checkzinho azul do WhatsApp e fala que não viu a mensagem e responde ela 2 horas depois. Então, terminar por mensagem ou se relacionar a partir da rede social é mais fácil porque você não precisa lidar com a pessoa se você não quiser. Você só precisa lidar com ela se você quiser. É legal isso, né? Eu acho sensacional esse raciocínio. O outro aspecto do Twitter, né? O número de caracteres. Por que as caracteres do Twitter são tão poucas e pequenas? Justamente para não ter o desenvolvimento de conceitos,
para que você não consiga postar nada complexo, para que você seja breve, passageiro, efêmero, rápido. Uma mensagem que não demore mais do que 10 minutos, 5 minutos, ou mais do que 30 segundos para ler. Uma mensagem que é instantânea, que é imediata, que é própria desse tempo em que a gente não tem mais tempo, em que o tempo passa tão rápido. O Bauman é um carinha muito legal de estudar, viu, gente? Não sei se vocês já ouviram falar nele, mas eu adoro. Olha aqui que legal. Esses aqui, segundo a Jean Twenge, que é a psicóloga que eu disse para vocês, são os benefícios da tecnologia e da rede social para os jovens de hoje. A Jean Twenge, vocês já ouviram falar em geração Baby Boomer, XYZ, geração X, Millennials. Millennials é bem famoso, o pessoal geralmente já ouviu falar em Millennials. Geração... Baby Boomer, XYZ e Millennials. Já ouviram falar disso? Ou não? Sim, sim. Então, a Jean Twenge, ela também fala sobre essas gerações. É que não é ela que criou o conceito, né? Mas ela usa esses conceitos. Eu queria... se vocês quiserem, gente, é muito legal essa reportagem. A geração que desbanca os millennials, que no caso é a geração de vocês. É todo mundo que nasceu depois de 96. Que a gente tem a concepção, né, de que os millennials são as pessoas que nasceram a partir dos anos 2000. Mas os millennials não são as pessoas que nasceram a partir dos anos 2000. São as pessoas que se tornaram adultas a partir dos anos 2000. Ou seja, são as pessoas que em 2000 tinham entre 18 e 20 anos. Então, os millennials são os que nasceram mais ou menos na década de 80. E aí a gente acha que os millennials são adolescentes ainda, né? Aí, a Twenge, que escreve essa reportagem que eu estou passando para vocês, ela fala sobre a geração que desbanca os millennials, que no caso, a nossa, que é depois de 96. Os millennials é de 80 a 96, na verdade. E aí ela fala que nossa geração é uma geração que é mais informada, que costuma ter a mente mais aberta, só que ao mesmo tempo é uma geração mais triste, mais depressiva, mais ansiosa. Ela é psicóloga, ela fala de doenças mentais, né? E diz que as pessoas que nasceram a partir de 96 tendem a ter mais problemas psicológicos do que as pessoas, os millennials no caso. Mas as pessoas que nasceram a partir de 96, elas são mais ativistas políticas, mais informadas, leem muito mais, elas são mais ativas politicamente. Tem aqui os benefícios. Conhecem culturas diferentes, né? E têm acesso à democratização da cultura. Criatividade, era isso que eu queria lembrar. Elas são mais criativas, porque têm acesso a jogos de computador, a níveis diferentes de mídia, e mídias muito diferentes, desde que é pequenininha, né? Hoje em dia, se o teu filho tá chorando, o que você vai fazer? Pegar o celular, YouTube, Peppa Pig, fone de ouvido e acabou. O bebê não chora mais. Então, desde pequenininho, a geração, no caso, que cresceu desde muito pequeno com a tecnologia presente todos os dias. Então, a Jean Twenge fala que apesar de sermos mais ansiosos, mais depressivos, somos mais críticos e bem informados e criativos. Na análise dela, na pesquisa dela. Mas ela já analisou e pesquisou 3 milhões de jovens aí pelo mundo. Aqui, gente, só para vocês verem as gerações.
Os veteranos são os maiores de 60 que nasceram antes da Segunda Guerra. Os baby boomers, que nasceram depois da Segunda Guerra. Geração X, que nasceu até a década de 80. Geração Y, que são os millennials, que nasceu de 80 a 95. E geração Z, que é nós. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta? Aqui a gente já está encerrando a aula. Semana que vem é feriado. Na outra semana eu volto com filosofia moderna. Vou falar de Kant, Hegel. E aí começo já a entrar na filosofia contemporânea. Essa aqui é só uma foto. Quando eu dou essa aula, eu falo sobre bolhas sociais, né? Que é um dos efeitos da rede social também. Perdão, eu esqueci quem falou do algoritmo. A Gabriela. A Gabriela falou dos termos de uso. O algoritmo do Facebook, que faz aparecer a propaganda pra gente, ele também faz aparecer as postagens que você quer ver. Tanto é que você pode ter 1000 amigos no Face, mas é mais ou menos uns 30 ali que aparece para você. O resto não aparece, ou não costuma aparecer, geralmente. Porque existe um algoritmo do Facebook que faz com que as maiores postagens, as postagens com o seu perfil, ou que você mais curte, ou que você dá mais visualização, apareçam mais para você. Então, segundo a Gentwing, isso faz com que a gente crie uma bolha social de que tudo que a gente vê na rede social é aquilo que a gente quer ver, é aquilo que a gente concorda. Tudo que a gente vê na rede social só reforça uma ideia que eu já acho que é verdade. Tudo que a gente vê na rede social é aquilo que você Professor, quer tá ver. travando. Eu não sei se é só pra mim. Tá travando? Ixi. Sim. Eu não sei se é só comigo. Tá normal aqui. Agora tá normal pro Newton e travando pra vocês. Acho que agora foi. Eu saí, entrei e deu certo. Bom, eu retomo rapidinho, mas eu já estou encerrando a aula, gente, só vou falar disso. Bom, existe um algoritmo no Facebook que faz com que apareça a publicidade para vocês daquilo que você está pesquisando, e esse mesmo algoritmo mede as postagens que você vê, mede as interações que você tem no Facebook, e faz com que postagens que você gosta de ver apareçam mais para você. Então, como eu disse, você pode ter 1000, 2000 amigos no Face, mas vão ter 30, 40, no máximo 50, que vai aparecer com mais frequência. E muitos não vão nem aparecer, você nunca vai ver, certo? Acontece isso no Instagram também. Quando você fica todo dia vendo o mesmo stories da mesma pessoa porque você está stalkeando ela começa a aparecer em primeiro lugar para você, não começa? Sim. Então, é justamente por causa desse algoritmo. Na visão do Bauman e da Gentwing, a rede social faz com que você só veja aquilo que você gosta de ver, que você nunca entre em contradição, que você nunca entre em conflito com nada. Você só reforça uma ideia que você já tem. E aquilo aumenta o seu ego. Por quê? Se nada fala não para você, se tudo é sim, se tudo é o que eu gosto, se tudo é da mesma forma como eu penso, eu nunca vou pensar o contrário do que eu penso, eu nunca vou desconstruir um argumento meu, e eu vou sempre ter o ego inflado, vou ter meu ego alimentado. Entende? E aí essa imagem eu coloco só para elucidar tudo isso que eu já falei, que é uma festa na Espanha que chama Festa do iPod, em que não tem caixa de som, não existe música, cada um ganha esse fone de ouvido quando chega na festa, e você tem que levar o seu iPod para escutar a sua música separadamente. Só que é a música que você quer. É uma bolha. Entende?
Eu achei estranho isso. Não, é estranho, mas a gente faz isso, né? A gente tende, por exemplo, a excluir aquela pessoa que comentou algo escroto no seu Face. Ah, mas eu não quero ter pessoas assim no meu Face. Tudo bem, mas você só vai, na tua vida, você só vai ter pessoas que te agradam. Você nunca na tua vida vai trombar com ninguém que vai entrar em conflito. E é mais ou menos isso que a rede social quer fazer. É você só ter pessoas que te agradam, que vão alimentar o seu ego. A Gabriela colocou, eu ficava curtindo umas coisas de uma blogueira que tem filho, daí quando eu entrava na lupa para pesquisar só aparecia a blogueira que tinha filhos. Exato, é o algoritmo. É meio que a criação de uma bolha social em volta da tua identidade, da tua personalidade. E aí você deixa de ter contato com a diversidade que é o mundo. Apesar das pessoas serem tóxicas, apesar das pessoas não necessariamente serem legais com você, ter o contato com essas pessoas vai fazer você aprender a lidar com elas em certa medida. Vai aprender você a aprimorar, sei lá, a sua argumentação. Vai falar, tipo, ó, realmente, essa pessoa não dá para ficar perto. Sei lá, ela é muito tóxica. Dá para você. A relação com as outras pessoas desenvolve a tua sociabilidade. Tua relação com as outras pessoas, com a diversidade de pessoas que existe no mundo, desenvolve a tua sociabilidade. E você se fechar numa rede social em que todo mundo usa as mesmas palavras, todo mundo fala sobre o mesmo meme, todo mundo tem a mesma posição política, todo mundo tem as mesmas ideias, você nunca vai entrar em contato com a diversidade, com o diverso, que faz as pessoas e os seres humanos serem quem eles são. Entende? Isso é a visão do Bauman, tá, gente? Tem outras visões muito legais que dá pra gente falar sobre sociologia contemporânea também. Aí a bolhazinha, eu coloquei a imagem de uma bolha. E aqui é uma citação da pesquisa da Gento Indy. É que essa citação é de 2009, mas não deixa de ser atual. Que é uma menina falando, que ela é um menino, na verdade, que já saiu várias vezes com os amigos dele, mas ele se arrependeu de ter saído e ele queria ter ficado em casa jogando no computador. E aí ele falou que era bem mais interessante o jogo do computador do que a vida real, porque o jogo dá para voar, dá para dirigir moto, mesmo tendo 12 anos, dá para matar uma pessoa e não ser preso, dá para fazer qualquer coisa porque é uma realidade virtual. Então ela se torna ou acaba se tornando muito mais interessante do que a própria vida real. E esse indivíduo tende a se isolar ou ficar restrito àquela bolha. Tudo bem, gente? Vou encerrar, tá? Tudo ótimo. Vocês têm alguma pergunta Ok. disso? Nenhuma.